Olá, bom dia, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Renata Flores, sou jornalista, hoje vou auxiliar aqui na mediação dos debates, estarei com vocês o dia todo e em nome da Absolar, então agradeço a presença de todos aqui no segundo dia do Encontro Nacional Absolar 2022, a vocês que já acordaram cedo, estão aqui, o nosso muito obrigado. Para você que está nos assistindo de casa remotamente, muito obrigada também pela presença. É o seguinte, um evento como esse tem transmissão ao vivo pela internet e o melhor, tem espaço para interação. Ontem, quem esteve presente sabe disso. Com o nosso QR Code que está aqui, acredito que nos banners laterais, a gente deve ter daqui a pouco o QR Code também aqui no telão, vocês conseguem acessar um formulário para enviarem perguntas. Isso é importante, a interação de vocês e tirando dúvidas, se colocando aqui junto aos nossos participantes. Essas dúvidas, elas são respondidas ao final do debate. Primeiro temos as pequenas palestras, depois o debate, quem sabe, quem estava aqui ontem sabe, e aí a gente consegue trazer essas dúvidas, essas perguntas. Você que está assistindo de forma remota, basta acessar o link da plataforma, é mais fácil ainda. Outra boa notícia, a gente tem o Wi-Fi disponível para todo mundo, a nossa rede é Encontro Nacional Absolar. Repetindo, nossa rede, Encontro Nacional Absolar, a senha é Encontro Nacional 2022, é tudo junto, e com as letras E e N maiúsculas, E de encontro, N de nacional. Vou repetir, Encontro Nacional 2022, tudo junto com as letras E e N maiúscula. Qualquer coisa, dá uma olhadinha ali nos totens de álcool gel, bem ali na porta da plenária, que vocês têm mais informação. Tá bom? Dado esses recados, então, vamos finalmente começar o nosso dia chamando os participantes da manhã aqui ao palco. Em primeiro lugar, o vice-presidente do Conselho de Administração da Absolar, Márcio Tranin. Tranin é Managing Director da Assunco Capital para a América Latina. Ele possui mais de 24 anos de atuação no setor elétrico brasileiro e latino-americano, tendo atuado nas áreas de desenvolvimento de negócios, focado em energias renováveis, regulação e comercialização. O Tranin é engenheiro mecânico formado pela UERJ e pós-graduado em finanças corporativas de mercado pelo IBMEC. Agora eu chamo ao palco a sócia do escritório Julião Coelho Advocacia, Camila Alves Agnotti de Moraes. Bom dia, Camila, tudo bem? Tudo bom? Camila é mestre em Direito Regulatório pela Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, possui 12 anos de atuação no setor elétrico, tendo nesse período ocupado o cargo de assessora da diretoria da ANEEL entre 2010 e 2013. E agora tem gente que já está aqui pronto, o head regulatório da EDP Renováveis, Francisco Silva. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Francisco é economista formado pela PUC aqui de São Paulo, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Francisco possui 17 anos de experiência no setor elétrico, mais especificamente nas áreas regulatórias, estudos energéticos e de análise de riscos. Já tendo passado por grandes empresas geradoras e comercializadoras tais como a Duke Energy, Brookfield Energia, Serving Energia e Atiaia Renováveis. Além de ter atuado como assessor técnico regulatório da ABE Eólica e como diretor na Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia. E por fim, não, agora acabou essa mesa. É isso aí. Márcio, agora vai que é tua, depois a gente assiste um videozinho e começamos as palestras, pode ser? Fica à vontade. Não tem microfone? Acho que não. Nós temos um mic aqui disponível para o Márcio. Se não, pode usar o do púlpito tranquilamente. Aqui foi. Muito bom dia a todos. Em nome da Absolar, como vice-presidente do Conselho, peço desculpas pelo atraso. Na verdade, você fazer a primeira palestra no dia seguinte ao jantar da Absolar sempre é um desafio, né? Então, normalmente as pessoas elas
se confraternizam nesses jantares e está 9 horas aqui é difícil, então houve aí algum atraso aqui e ali, mas enfim, estamos aqui, vamos começar com um pouquinho de atraso, então peço desculpas a quem chegou às 9, mas aí é legal fazer com o fórum um pouco mais cheio. Bom, em nome da Besolar eu agradeço, eu não sei se vai passar a apresentação agora da Besolar, para eu fazer a introdução. Agora não, é num outro momento, mas então, se vocês quiserem, a gente tem o vídeo aí para soltar, não é verdade? Pioneirismo e confiança não se decretam, se conquistam. Seja no âmbito nacional ou internacional, a Besolar conquistou relevância, representatividade e percepção de valor de ponta a ponta. Desde um prestador de serviço até as grandes usinas de energia, desempenhamos atividades que fortalecem o setor solar, com a produção de análises aprofundadas na geração centralizada e distribuída, promovendo eventos nacionais e regionais. Coordenando grupos de trabalho e forças-tarefas sobre assuntos estratégicos e disseminando conteúdos que fazem a diferença para o setor pelos canais digitais. No Corpo a Corpo, erguemos e defendemos os mais importantes pleitos junto ao poder público, criando pontes confiáveis entre as empresas do setor e importantes players do mercado, e prestando serviço de qualidade. Os expressivos números da energia solar e o futuro promissor dessa fonte limpa e sustentável nos colocam em posição de destaque. E nós, da Besolar, estaremos sempre junto com você. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu não poderia deixar de agradecer o convite da Besolar para participar de um evento tão importante como este. Mas, infelizmente, não poderia estar presente em função da agenda extremamente apertada nesse final de ano. De qualquer maneira, eu não poderia deixar de atender o convite de alguma forma. E, para isso, optamos por fazer essa breve participação por vídeo e aproveitar para falar um pouco sobre o procedimento competitivo por margem de escoamento, ou PCM, cuja discussão com a sociedade encontra-se atualmente em curso via consulta pública. Creio que as principais motivações para estarmos trabalhando em tal procedimento é de conhecimento de todos os presentes. Mas não custa lembrar, a rápida expansão das fontes renováveis nos últimos anos, em conjunto com a corrida por outorgas decorrente da sanção da Lei 14.120 de 2021, gerou um cenário com um número extremamente elevado de agentes buscando acesso ao sistema de transmissão. Número este superior à capacidade de atendimento do sistema e superior também à própria demanda da carga projetada para horizontes suficientemente longos. Tais fatos estabelecem, portanto, grande competição pelo sistema de transmissão, via sua respectiva margem de escoamento, o que passa a caracterizar claramente esse sistema como um recurso escasso, ao contrário do que ocorria em um passado não tão distante, com limites econômicos e técnicos para atendimento aos interessados, assim como para a realização de expansões. Diante dessa nova realidade, o processo vigente para acesso à transmissão, que utiliza um critério de fila, ordem cronológica, deixa de ser adequado, o que inclusive levou muitos agentes ao longo desse segundo semestre a solicitarem os préstimos do Ministério de Minas e Energia para que o comando legal do decreto 10.893 de 2021 fosse implementado, com a adoção de um mecanismo competitivo para a contratação de margem, garantindo maior eficiência alocativa e maior segurança ao investimento privado, além de mais transparência. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético trabalhou diligentemente para desenhar esse mecanismo. Diversas reuniões com associações, como a PIN, a Biaeólica e a própria Besolar, dentre outros agentes, levou à construção de um mecanismo que atendesse ao setor da melhor maneira possível. Esse mecanismo levou à abertura de uma primeira consulta pública sobre o tema, no dia 3 de novembro, contendo as diretrizes gerais do procedimento, com previsão de abertura da segunda consulta pública, contendo o detalhamento da sistemática a ser adotada ainda nas próximas semanas.
Todo esse trabalho tem sido realizado com apoio constante das demais instituições do setor, como a ANS, CCE, EPE e ANEEL, cujas contribuições têm sido de fundamental importância. Além disso, como já falei e ressalto novamente, a SPE trabalhou com afinco e transparência com diversas associações e agentes do setor, de modo que a construção dessa solução atendesse ao setor da melhor maneira possível. A previsão é de que esse primeiro PCM seja realizado ainda no primeiro semestre de 2023. Cabe ainda ressaltar que o PCM é um dos resultados da iniciativa Mercado de Minas e Energia, o IME, evento que proporcionou amplo debate dos setores desse ministério com diversas entidades públicas e privadas. Por fim, é importante destacar que todo esse trabalho está em linha com as diretrizes básicas que norteiam o Ministério. A busca constante pelo fornecimento de energia limpa, segura e barata aos consumidores brasileiros. Bom, creio que era isso. Espero que aproveitem bastante. Bom evento a todos. Um abraço. Bom, um dos temas, né, que a gente vai tentar tratar hoje aqui, nesse debate aqui, já que a gente está contando com a Camila e com o Francisco, e são pessoas experimentadas no setor, e essa talvez seja uma das grandes discussões que surgiram nas últimas semanas, meses, sobre esses desafios que a geração solar centralizada vai enfrentar nos próximos meses, anos. Eu acho que talvez fosse interessante, aí eu não sei como é que está na ordem, vamos improvisando, passar a minha apresentação rapidamente, claro. E daí eu listo talvez os desafios e aí a gente vai passando a palavra e depois a gente abre para o debate, pode ser? Perfeito. Já que a gente abriu com Lara. Já te passo aqui. No verdinho. Só clicar? Foi. Vamos lá. Muito bem. Vamos falar um pouco, então. É uma palestra introdutória, vai ser curta, onde eu vou listar os principais pontos de debate para hoje aqui, tá? Bom, falar um pouco da ABSolar, né, como representante da ABSolar aqui hoje nesse painel. A ABSolar, ela tem o intuito de representar os interesses de todos os agentes que atuam na cadeia solar fotovoltaica, seja na cadeia produtiva, seja geração centralizada, seja geração distribuída. A gente tem grupos de financiamento, então a gente tem o intuito de representar esses agentes interessados e defender os seus direitos perante instituições, perante os órgãos do governo e tudo mais. Então, caso alguém aqui não seja ainda associado, hoje, por favor, associem-se. É uma associação que conta com diversos grupos técnicos, que intensifica muitíssimo o debate, as discussões. Então, a gente tem grupo técnico grupo de trabalho de geração distribuída, geração centralizada, financiamento, armazenamento. Quer dizer, a gente tem bastante... Hoje já está se criando o de hidrogênio verde, então é realmente uma associação que fomenta o debate em prol da defesa dos interesses dos seus associados. Hoje a gente conta com mais ou menos 700 e pouco, 800 associados, então realmente é uma associação bastante representativa do setor. A gente atua em todos os estados, temos representantes regionais, temos representantes em cada categoria dessa e em cada região do Brasil a gente tem os nossos representantes que atuam de forma mais capilar para poder defender os interesses. Então, quem não for, por favor, associe-se, tem pessoas da ABSolar em todo evento. Vamos falar um pouco da agenda prioritária, né? Dentro do grupo de GTGC, que é o Grupo de Trabalho de Geração Centralizada, a gente sentou e tentou levantar quais seriam os temas principais a serem abordados nos próximos anos e para serem resolvidos como os grandes desafios para a geração centralizada. E só lembrando que desafios também trazem oportunidades, né? Tem muita coisa aqui que pode se transformar em oportunidades e eu vou passar rapidamente aqui pelos pontos. O primeiro ponto são restrições de geração, que a gente vai ter a aula magna da Camila aí, que é especialista, ela vai falar bastante sobre restrição de geração, também conhecido como Constrained Off,
então não vou me prender muito. Gargalos para conexão nas redes de transmissão e distribuição, isso é um tema recorrente, é uma dificuldade recorrente, não é exclusividade do Brasil, é verdade. A gente sabe que conexão à rede é gargalo em diversos países, porém, aqui no Brasil, a gente tem que batalhar para estar sempre buscando alternativas, né, para poder expandir a tecnologia solar, sabendo aonde ela se localiza, sabendo que ela é uma tecnologia democrática, que ela não está localizada em uma única região, mas nós sabemos qual é o potencial, onde está esse potencial, e trabalhar junto à EPE e órgãos planejadores, governo, ministério, para poder fazer com que a expansão da rede seja adequada à expansão que nós esperamos e o Brasil necessita de renováveis na sua matriz energética, né? Qualquer projeção, seja de qualquer entidade, EPE, que é do governo, ou entidades privadas, estabelecem que a expansão da carga no Brasil crescendo como deveria crescer, né? Ou seja, o Brasil é sempre o país do futuro, eu ouço isso há 25 anos, então, mas acho que está chegando o momento do futuro chegar. Eu acho que a gente vai ter um crescimento de PIB considerável e um aumento necessário da expansão de energias renováveis no setor de forma consistente e não através de surtos de expansão. Então, a gente tem que ter uma rede de transmissão e distribuição aderente a essa expansão. Dificuldade nos processos de outorga, alterações de características técnicas, cronograma. Isso é um pouco, junto com o leilão de margem de escoamento, que foi o que o Lara acabou de falar. Eu acho que esse é um tema que começa a surgir muito fortemente depois, né, do fim da janela do desconto na TUST, onde houve uma enxurrada de projetos sendo protocolados na ANEEL para aproveitar o desconto na TUST e, efetivamente, como foi bem dito pelo Lara, que realmente a gente hoje tem um volume muitíssimo maior de projetos competindo pela mesma conexão. Se você for no norte de Minas, acho que tem algo em torno de 60 GB de projeto, né, para ser entre DRO, para ser emitido aí outorga, ou seja, não há a menor capacidade, a menor intenção desses 60 GB, você vai ter uma mortalidade altíssima. Então, o leilão de margem de escoamento, que deveria ser, neste momento, algo conjuntural, específico, para solucionar esse problema, que fique claro, eu acho que isso vai fazer um pouco parte do debate, eu acho que é algo que a gente tem que se debruçar e tem que olhar com muito carinho, porque realmente é algo que vai fazer parte das nossas vidas no próximo semestre, como bem comentado na palestra anterior. E, finalmente, a abertura do mercado livre para consumidores de baixa tensão, na CP 137 do MME, que eu, particularmente, né, junto com a AB Solar, a gente vê como talvez um enorme desafio, né, mas talvez a maior oportunidade que a tecnologia solar tenha. Quando você pensa em liberar baixa tensão, né, ou seja, isso vem lá do projeto Recebe, do Fernando Henrique Cardoso, né, ou seja, lá em 98, quando vem todo aquele projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro, naquela onda de privatizações que ele promoveu e que foi muitíssimo bem sucedida no ramo de telecomunicações, né? Hoje nós escolhemos de quem consumir a banda larga, de quem é a nossa operadora de telefonia móvel. Naquele momento, talvez tenha faltado um Sérgio Mota na energia para poder levar adiante essa liberalização do mercado, e o Brasil está, pelo menos, 25 anos atrasado nessa história. Já era para nós, das nossas residências, estarmos consumindo energia de qualquer um que fornecesse energia de forma competitiva, barata e com qualidade. E hoje nós não podemos. Então, a gente está na contramão do mundo e essa medida ela é mais do que urgente, né? Ela é fundamental, ela é necessária e vem com muitos anos de atraso. E a gente entende, como a AB Solar, que isso é um enorme desafio para o setor elétrico, para a tecnologia solar não há dúvida, mas para o setor elétrico, porque trazer esses consumidores de baixa tensão, né, nós, nas nossas residências, pequenos comércios, pequenas indústrias, esses caras que vão entrar nesse mercado livre, eles vão precisar ter uma estrutura, eles vão precisar entender algo que ainda é muito difícil de ser entendido. A conta de energia é uma conta complicada de se entender. Tem imposto, tem tributo, tem encargo, ou seja, assim como a de telefonia. Mas a gente conseguiu fazer isso na telefonia e a gente vai fazer isso na energia, numa menor dúvida. Países muito menos desenvolvidos que o Brasil já possuem o seu mercado aberto, seu mercado liberalizado. Países desenvolvidos, praticamente todos eles são totalmente liberalizados. Quando a gente fala que o Brasil não é, eles nem entendem como assim não é, que monopólio é esse, como funciona e tal. Então, assim, é algo que efetivamente a gente tem que trabalhar. Está previsto para 2028, né? Ou seja, é um cronograma que começa em 24, 26 para baixa tensão, a exceção de rural e de residencial, e 28, janeiro de 28, finalmente,
para todas as categorias de baixa tensão. Então, e a solar onde se insere nisso? A solar é a tecnologia que vai oferecer a energia mais competitiva, não competitiva somente em preço, mas em condições, né? A gente tem aqui na Besolar estudos no grupo de armazenamento que vai dar essa flexibilidade, vai dar uma maior despachabilidade à solar. A gente consegue atender, de fato, a gente já gera na ponta de carga do sistema. Então a gente entende que a solar fotovoltaica vai ser a protagonista dessa expansão nesse novo mercado que vai surgir de mercado livre dentro do setor elétrico. Diversos problemas vão surgir, aí estão os desafios, como, por exemplo, os contratos legados, né, ou seja, os contratos que hoje as distribuidoras já têm assinados de longo prazo, porém, a gente entende que isso se dá solução, são soluções regulatórias, a gente vai precisar muito de empresas como a da Camila para ajudar a gente a montar esse plano, mas acho que é uma oportunidade sem tamanho para a tecnologia solar fotovoltaica. Bom, é um pouco isso que eu queria falar. Abrindo o debate e vamos... Perfeito, aqui está um pouco os dados da Besolar, gente, e, por favor, associem-se quem não for ainda, e aqui estão os contatos para quem quiser falar. Márcio, nós localizamos o vídeo institucional da Besolar e vamos colocar agora na tela. Pioneirismo e confiança não se decretam, se conquistam. Seja no âmbito nacional ou internacional, a Besolar conquistou relevância, representatividade e percepção de valor de ponta a ponta. Desde um prestador de serviço até as grandes usinas de energia, desempenhamos atividades que fortalecem o setor solar, com a produção de análises aprofundadas na geração centralizada e distribuída, promovendo eventos nacionais e regionais. Coordenando grupos de trabalho e forças-tarefas sobre assuntos estratégicos e disseminando conteúdos que fazem a diferença para o setor pelos canais digitais. No Corpo a Corpo, erguemos e defendemos os mais importantes pleitos junto ao poder público, criando pontes confiáveis entre as empresas do setor e importantes players do mercado e prestando serviço de qualidade. Os expressivos números de energia solar e o futuro promissor dessa fonte limpa e sustentável nos colocam em posição de destaque. E nós, da Besolar, estaremos sempre junto com você. Agora sim, passamos a palavra para a sócia do escritório Julião Coelho Advocacia, Camila Alves Agnotti de Moraes. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pela belíssima introdução, Márcio. Uma satisfação estar aqui com vocês, principalmente para falar desse tema que tem sido particularmente quente aqui para nós, nos anos de 2021 e 2022 em especial. É um tema que tem uma nomenclatura um pouquinho complicada, né? Como são diversas aí no setor, a gente já se acostumou ao GSF, agora a gente tem mais uma terminologia estrangeira aí, que é o Constrained Off, que está muito aí na nossa pauta, e vou falar um pouquinho, resgatar um pouquinho do histórico de regulamentação do Constrained Off, com um enfoque específico aqui para o nosso segmento solar, e vou tentar propor aqui, ao final, uma reflexão para que a gente saia um pouquinho só desse dia a dia de normatização, da questão pela ANEEL, do que a gente já vem enfrentando e é de conhecimento de boa parte aqui dos presentes, e propor uma reflexão de futuro, né, de como que a gente pode adotar algo que é um fato da realidade e tentar transformar em um benefício para essa fonte importantíssima que é a solar. Quando a gente fala de constrained off, de restrição de geração e principalmente da compensação por esse corte de geração, a gente está falando muito de uma máxima econômica e regulatória, que é a máxima de alocação de risco, né? Então, existe aí a máxima de que a gente deve alocar o risco a quem consegue gerenciar esse risco ou que consegue, ao menos, controlar ou minimizar o impacto desse risco, né? Então, aqui, o que é o constrained off? Constrained off
nada mais vou até partir aqui de uma definição que foi trazida pela ANEEL na proposta de resolução normativa que foi submetida à recentíssima Consulta Pública 48, agora de 2022, que teve o prazo de contribuição encerrado no último dia 28 de novembro. Nada mais é do que uma restrição de operação que decorre aí de um comando do ONS, e é um evento que tenha sido originado de forma externa, né, as instalações do gerador. Então, basicamente, é aquela frustração do escoamento de energia que decorre não de uma questão interna da usina, mas ou de uma decisão operativa do ONS, ou de um problema de linha, né, de alguma falha na transmissão. E, em razão disso, gera-se uma repercussão para o gerador, que acaba ou entregando energia a menor no âmbito do seu contrato, ou deixando de fazer valer, né, do benefício de uma entrega de energia que ele poderia ter feito e deixou de fazer por uma questão que não lhe diz respeito, né, uma questão não gerenciável. E aqui eu vou fazer um resgate da Lei 9648 de 98, que deixa claro, né, que o gerador ele tem um acesso ao sistema de transmissão e que é uma atividade em separado, né, da geração. Então, a partir da desverticalização, a gente tem isso muito claro, principalmente no setor elétrico, que não existe uma possibilidade de você imputar a um determinado segmento determinadas falhas que tenham ocorrido em um segmento de terceiro, né? E justamente nesse espírito, desde a medida provisória 144 de 2003, que deu depois origem à Lei 10848, existe desde essa origem uma previsão no artigo 1º, inciso 7º, de que haverá um tratamento para as restrições de transmissão. E também no decreto 5163, também contemporâneo, né, que vem a regulamentar aí a Lei 10848, de forma ainda mais específica, existiu desde de sua origem uma previsão de pagamento de encargo, o SS, né, o famoso encargo para cobertura de custos dos serviços do sistema, justamente para endereçar os esquemas de corte de geração. E isso conversa muito com a própria exposição de motivos, né, da medida provisória 144 de 2003, que deu origem à Lei 10848, que é justamente você proporcionar investimentos na expansão do sistema, prover melhores condições para a atração de investimentos, estimular investimento no setor elétrico. E isso só é feito a partir do momento em que você consegue prover um ambiente regulatório em que existe uma adequada e justa alocação de riscos, né? Então, a partir do momento em que você permite que o gerador ele tenha o acesso ao sistema de transmissão e ele não seja responsável por eventuais intercorrências que impeçam, né, ao escoamento dessa energia para o sistema. Mas, embora isso esteja há décadas muito bem mapeado na nossa legislação e até na própria lógica setorial, não vem sendo fácil para a maioria das fontes ter acesso à compensação por constraint off. Então, mesmo o segmento hidrelétrico, foi necessário que judicializasse a questão, e aqui eu faço destaque para uma ação judicial proposta pela BIAP, que tratava de deslocamento de geração hidráulica e de elegibilidade ao encargo por restrição de operação. Isso só foi equacionado efetivamente pela Lei 13203, em 2015, posteriormente regulamentada pela Resolução Normativa 764 de 2017 da ANEEL. Também no caso da fonte eólica, embora desde 2014, quando a fonte se tornou bastante expressiva, né, na matriz, houvesse uma previsão nas regras de comercialização para pagamento desse encargo, tanto para os geradores atuantes no ambiente regulado quanto no ambiente livre, nunca foi muito simples essa discussão, essa efetiva operacionalização no âmbito da ANEEL. Entre 2015 e 2019, casos pontuais foram sendo julgados pela agência, mas lá em 2019 houve um sobrestamento de todos os pedidos de reconhecimento de constraint off no âmbito da agência, para que a agência pudesse discutir uma nova metodologia para apuração e processamento desses pedidos. E esse sobrestamento ele foi bastante longo, né? Ele durou até 2021.
E os agentes ficaram sem ter a percepção dessas compensações durante todo esse intervalo. E, mais uma vez, não puxando sardinha aqui para o âmbito jurídico, mas, mais uma vez, a questão, a solução disso nasceu da judicialização. Foi proposta uma ação judicial por um determinado gerador eólico individual, que não podia mais esperar para receber essas compensações, porque a frustração percebida no âmbito do contrato seria imensa, né, e poderia colocar em risco a saúde financeira da empresa. E esse gerador individual obteve uma liminar para que os seus requerimentos fossem julgados aí num prazo de 60 dias. E a ANEEL houve por bem não apenas deliberar o caso específico do agente, mas aprovar a Resolução Normativa 927 de 2021, que hoje foi incorporada à Resolução Normativa 1030 de 2022, no processo de consolidação de normas da agência. Mas, finalmente, houve um tratamento aí para o passado e para o futuro. No caso específico da fonte solar, nós também tivemos uma história muito parecida com a fonte eólica. O reconhecimento desse direito, embora já há décadas previsto em lei, veio também por meio de regras de comercialização. No caso específico, nas regras de comercialização de 2017, aprovadas por meio da Resolução Normativa 755 de 2016. E não por acaso, foi nesse ano. Em 2017 foi o ano de entrada em operação comercial das primeiras fotovoltaicas licitadas. Então, houve uma necessidade de dar um tratamento para o tema em regras. E, embora o assunto já fosse bastante premente, né, para diversos segmentos, fosse amplamente conhecido e previsto na legislação, quando a AB Solar instou aí a ANEEL a processar os pedidos de constraint-off, recebeu uma resposta inicial de que seria necessário, lá em 2020 ainda, que seria necessário aguardar a normatização da fonte eólica para que aí o assunto pudesse andar para a fonte solar. E foi ainda informado que o assunto estava previsto na agenda regulatória, mas nem sequer era em caráter prioritário, mas meramente indicativo. Então, embora um determinado gerador tenha inicialmente feito um pedido de medida cautelar para que esses processos fossem julgados, ou então para que fossem sobrestados os ressarcimentos até que houvesse essa normatização, essa cautelar não foi apreciada. A AB Solar chegou a formular um pedido de medida cautelar de forma semelhante, que tampouco foi apreciado. Então, mais uma vez, vocês já sabem a resposta, o caminho foi a judicialização. Houve também uma propositura de ação judicial por um gerador fotovoltaico de forma individual. E no âmbito dessa ação judicial foi deferido um pedido liminar para que os requerimentos que estavam represados na agência fossem processados aí num prazo de 90 dias. Possivelmente, para evitar que novas ações judiciais fossem propostas, a ANEEL houve por bem julgar não apenas os requerimentos desse gerador, que contava com a liminar, mas de todos os 120 requerimentos de geradores solares que estavam represados no âmbito da agência. E, inicialmente, a recomendação foi por um indeferimento sumário de todos esses 120 requerimentos. E a ANEEL, até aquele momento, com base na instrução da área técnica competente, que era a SRG, entendia que os geradores solares não faziam jus, não tinham direito ao reconhecimento de constraint-off. Então, nós partimos desse cenário quando ingressamos no assessoramento da associação para esse tema. Houve também a prolação de um parecer pela Procuradoria em que se entendia que tampouco haveria direito dos geradores fotovoltaicos, porque o direito teria surgido somente depois do reconhecimento para um outro segmento, para a fonte eólica. Então, foi uma construção bastante enviesada da Procuradoria nesse aspecto, e houve a necessidade de fazer um grande trabalho para mostrar que o que nós estávamos pedindo não era uma analogia com o direito das eólicas, mas sim o reconhecimento de um direito que é comum a todas as fontes, que já pré-existe na Lei 10.848 desde 2004 e já deveria ter sido reconhecido e normatizado para todas as fontes, sem qualquer necessidade de analogia. Trago aqui um pouquinho do que nós discutimos. Enfrentamento aqui de uma série de
argumentos, né, que foram trazidos pela ANEEL, de que, embora existissem regras de comercialização específicas para o segmento solar, essas regras de comercialização seriam supostamente só preventivas, estariam lá de enfeite, basicamente. Então, a gente teve que enfrentar um pouco isso para mostrar que não foi por acaso, né? As regras elas foram criadas justamente para endereçar uma geração cujo início de suprimento se avizinhava, e que, antes de tudo, o direito estava positivado em decreto, em lei, e era urgente, né, o reconhecimento pela ANEEL. Então, depois de um trabalho que fizemos junto à ANEEL, finalmente foi reconhecido esse direito dos geradores fotovoltaicos aí por meio desse despacho 1407, lá em maio desse ano, e determinou-se que fosse criada uma metodologia provisória para processamento desses pedidos, até que fosse possível amadurecer uma metodologia definitiva. E aqui, em junho, nós já tivemos a aprovação de uma metodologia provisória. Vou voltar aqui um slide. Então, chama até a atenção para que, nesse mesmo despacho que reconhece o direito, houve uma determinação para a CCE para que divulgasse, inclusive, um calendário para processamento desses pedidos, com base na metodologia provisória. E, infelizmente, embora desde junho nós contemos já com essa metodologia, a ANEEL foi bastante célere em publicar essa metodologia, uma vez que o encaminhamento da diretoria foi nesse sentido. Infelizmente, pelo que nós ouvimos, né, sendo reportado dos agentes, a CCE não tem sido tão célere no processamento dos efetivos reembolsos. E, em paralelo, a ANEEL também instaurou a Consulta Pública 48 de 2022, aí sim, para discutir a metodologia definitiva do Constraindoff. A AB Solar fez uma das principais contribuições nessa consulta pública e, como ela é bastante recente, né, o fim do período de contribuição foi agora no dia 28 de novembro, nós ainda não temos uma posição definitiva da agência sobre qual será a metodologia, mas é um assunto que caminha aí para o seu desfecho favorável para a associação. E, embora nós tenhamos percorrido, principalmente ao longo de 2022, um caminho muito virtuoso para o segmento fotovoltaico, nesse assunto do Constraindoff, então, saímos aí de um ponto em que a agência nem sequer reconhecia o direito, embora lá positivado em lei e decreto há décadas. Agora nós temos uma posição de reconhecimento desse direito, passamos por uma etapa de metodologia provisória, já estamos numa etapa de finalização da metodologia definitiva. Então, sem dúvida, foi um ano, considero, bastante exitoso para a AB Solar, no que diz respeito a esse tema, mas, por fim, aqui, a gente tem pouquinho tempo para discutir o tema, mas gostaria de propor uma reflexão final, que é a seguinte. Eu trouxe aqui um estudo que foi do NREL, que é o National Renewable Energy Laboratory do DOE, dos Estados Unidos, que é o Department of Energy. Desde 2019, eles apresentaram no CIGRE de Atlanta um estudo em que eles analisavam especificamente a situação de alguns estados americanos, Califórnia e outros, em que há uma grande incidência de solar e que, tal qual aqui, experimentaram dificuldades de escoamento, como ocorreu em diversas outras partes do mundo. Esse estudo deles compreende também dados da China, dados da Alemanha. E o que eles propõem é o seguinte: olha, o mundo inteiro vem tratando os curtailments, né, os cortes de geração, como indesejáveis e como algo que deve ser buscado ser minimizado. Mas, com a experiência que a gente vê no mundo, os curtailments são um fato, né? São um fato da realidade e, claro, além das medidas compensatórias que os geradores podem e devem buscar, talvez seja o caso da gente transformar esse fato não apenas em um óbice, né? E um aspecto desfavorável da geração, mas talvez possa ser usado para um aspecto também útil para o sistema e rentável para os geradores. Então, o que eles propõem é que seja aceitado algum nível ótimo de curtailment, talvez seja mais eficiente do que tentar preveni-lo de todo, que talvez seja impossível, mas
se utilizar dos avanços tecnológicos e, eventualmente, utilizar essa energia que deixou de ser escoada para o sistema para outras funções, por exemplo, para o carregamento de baterias, e tornar a geração fotovoltaica mais flexível, inclusive utilizando esse serviço para o sistema, né, por meio de serviços aí ancilares e para reinjeção dessa energia no sistema em momentos em que o sistema precise, né, por meio do armazenamento. Então, eles trazem aqui até uma dinâmica bem interessante de um contexto antigo para um novo contexto, né, em que antes você tinha uma baixa penetração de fotovoltaica e hoje em dia ela já é bastante alta e tende a ser muito maior. Numa visão antiga, né, que se tinha que o curtailment seria uma perda, e hoje em dia que o curtailment, embora seja inevitável, ele pode ser inclusive desejável se você souber bem empregar a energia que deixou de ser escoada para o sistema. Então, fecho aqui com essa citação também desse estudo do NREL, de você propor formas diferentes de estruturação de contratos de geradores fotovoltaicos, de forma a desacoplar a receita do gerador do que ele efetivamente entrega em termos de escoamento para o sistema. Então, existem outras formas de remunerar o gerador, existem outras formas de valorar essa energia, existem outras formas que essa energia pode ser útil para o sistema. Então, acho que eu deixo aqui essa reflexão, porque, embora todas as medidas, né, de trincheira que sejam feitas por nós, né, advogados, consultores, associação, em prol de tentar minimizar os curtailments, de tentar obter a adequada e justa compensação pelos costos de geração, talvez seja possível, em paralelo, também a gente pensar em como modernizar e contornar esse problema de forma a criar um círculo aí virtuoso no que diz respeito a essa questão. Obrigada. Obrigada, Camila. Passo agora a palavra para o head regulatório da EDP Renováveis, o Francisco Silva. Antes de você começar, Francisco, eu reforço para quem está em casa, chegou agora, abriu o link, e para quem também veio aqui a nossa palestra e chegou na metade, primeiro bom dia, o nosso QR Code está disponível com o formulário para perguntas que serão respondidas aqui ao final do debate. Francisco, vai que é tua. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Bom dia a quem também está assistindo. Eu agradeço imensamente aí o convite da parte da Absolar para essa participação nossa aqui nesse evento que cresceu demais, né, nos últimos anos. A gente teve pandemia durante algum tempo e o evento agora volta realmente com um tamanho impressionante. Então, muito bom em termos de organização, inclusive, agradecemos aí por tudo. Eu vou fazer um pequeno comentário só, vou me atrever aqui, apesar de ser economista, mas eu costumo dizer que sou advogado e engenheiro formados ali pelo Instituto Universal Brasileiro, tanto tempo de setor elétrico, né? Então você vai aprendendo por osmose, né? Com relação ao Constranoff, é um assunto que eu tenho um carinho especial, porque o primeiro Constranoff que aconteceu, no caso, na época tinha sido para energia eólica, para mim nunca deveria ter separado os dois assuntos, energia eólica e solar, em termos de Constranoff, deveria ser a mesma coisa, bom, mas talvez com alguns ajustes só, como a Anel está colocando aí na resolução dela, em termos de aquele período de carência, né, se ela quisesse tratar isso de forma separada, ok, mas os dois assuntos deveriam andar em conjunto, porque o direito, a meu ver, é o mesmo. Se você olhar na lei, na 9074, quando fala sobre o produtor independente de energia, tem um mal-entendido, né? Porque o pessoal, quando você vai conversar, eles costumam dizer assim, não, é conta e risco do gerador. Conta e risco do gerador é qualquer coisa, né? Então, qualquer tipo de incidente leva alguém que está querendo se contrapor à ideia do direito do gerador, leva esse alguém a falar, não, isso é conta e risco do gerador. E aí isso acaba gerando problema, porque a lei ela acaba sendo bem clara, quando ela fala que o produtor independente de energia, ele é aquele ente que produz e comercializa a energia por sua conta e risco. A produção e a comercialização.
Então, aí é a orelhada que eu estou dando aqui, tá, Camila? Assim, a meu ver, quando a gente fala de produção e comercialização, produção, no caso de um gerador, o gerador ele não pode chegar na ANEEL, ele não pode chegar no Ministério e falar, puxa, não teve sol esse ano, e aí eu gerei pouco, então eu quero ser excluído dessa responsabilidade de ter gerado pouco. O gerador ele não pode chegar e dizer, puxa, aconteceu lá uma questão no meu empreendimento, sei lá, que eu concorri para aquilo, mas eu quero me isentar dessa responsabilidade. Ele também não pode chegar e dizer, eu fiz uma operação errada em termos comerciais. Eu vendi muito barato e agora, eu estou querendo aí me isentar dessa responsabilidade. Quando fala de conta e risco do gerador, para mim fica muito claro que está tratando de questões gerenciáveis pelo gerador, ou questões que estão na mão ali, claramente, diretamente na mão, e é negócio, efetivamente, do gerador. Transmissão, quando a gente resolveu pela desverticalização, deixou de ser um negócio de geração. Então, a lei que a Camila mostrou aqui é muito explícita em falar que, para todos os efeitos, na 9648, se não me engano, para todos os efeitos, a contratação do uso do sistema e da energia são feitos de formas separadas. E o legislador, quando ele fez isso, foi de uma forma muito inteligente, porque o que não se queria era que o gerador tivesse que precificar algo que não está na mão dele. Obviamente, o gerador, quando ele precisa fazer esse tipo de precificação, é óbvio que ele vai fazer. Ele vai colocar no plano de negócio dele. Só que ele vai fazer mal. Então, a gente está ratificando antecipadamente um determinado risco que eu não sei se vai ocorrer e eu não sei por quanto tempo ele vai ocorrer. Então, me parece, na visão que eu tenho desse tema, desde 2014, no primeiro que teve, até hoje, que a nossa discussão deveria também estar focada um pouco na questão do direito que está envolvido nisso e na questão econômica. Eu não vejo eficiência econômica em você já declarar esse risco para o gerador, ele colocar lá, no caso de solar, são 29 horas, se eu não me engano, que a ANEEL está propondo, de carência. Isso daí vai entrar automaticamente nas planilhas de análise de projeto dos geradores como um custo adicional. Então, automaticamente, o gerador já está pagando, o consumidor, perdão, já está pagando um preço mais alto pela energia, sem nem mesmo saber se efetivamente aquele risco vai se materializar. Então, assim, até uma reflexão que eu já tive a oportunidade de fazer com o pessoal da ANEEL, o Alessandro sempre nos recebe muito bem, para conversar sobre esse assunto. O Alessandro, o Cabral também participa um pouco, o pessoal da SRT, o Leonardo, a gente acaba tendo bons relacionamentos com eles, e a gente sempre coloca para eles esse ponto, essa preocupação que a gente tem da forma como está a normativa, a gente acabar gerando uma ineficiência em termos econômicos para o sistema. Ok. Esse era um ponto que eu queria fazer com relação ao Constranov. Mas entrando em outros pontos, não sei se você quer avançar, Márcio, de repente, com outras questões, depois eu posso... Francisco, eu queria fazer o seguinte, como a gente vai ter a Camila só por pouquíssimo tempo mais, e já Perfeito. tem perguntas sobre o Constranov, vamos direto. Então, eu gostaria de fazer essas perguntas, antecipar aqui. Tem a primeira pergunta interessante, do Paulo Bolzoni, não sei se está presente ou se está remoto, pelo que o ministro de Minas e Energia disse ontem, reclamando que de todo desgaste e perda de trabalho com a judicialização, a apresentação da doutora Camila enfatiza que para as coisas efetivamente acontecerem no Brasil, realmente apenas com ações judiciais. Está correta essa análise? Eu passo, Camila, para você responder, aproveitando a tua presença final aí, que ela tem um voo, então ela vai ter que se ausentar. Na verdade, a pior regulamentação é a ausência da regulamentação, Então, toda vez que um investidor, como o Francisco bem pontuou, toda vez que o investidor vai num leilão ou precifica o seu PPA de mercado livre, ele tem que levar em conta as diversas variáveis que compõem esse preço. E uma dessas variáveis é eventuais curtailments, eventual ou não ressarcimento
via mecanismo, né, de ressarcimento desse constraint off. E quando você não tem isso claro, a ausência de regulamentação faz você ter movimentos totalmente díspares de um investidor para outro investidor. Porque tem um investidor que é mais arrojado, que ele vai precificar isso provavelmente como zero, porque vai dar solução, porque a Camila vai entrar com uma ação para mim e vai ganhar isso. E tem um outro cara que, conservadoramente, ele analisa isso não vai acontecer. Então, a pior regulamentação para mim é a falta dela. E eu acho que a gente tendo uma regulamentação, seja boa, seja ruim, seja melhor, seja pior, eu acho que é uma solução boa porque te dá estabilidade regulatória. Essa, pelo menos, é a minha visão como investidor também, não só como vice-presidente da Bessolar. Camila, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha que a solução no Brasil caminha por extrapolando até o constraint off, caminha para uma judicialização, porque nós temos um sistema que tarda a regulamentar, que a lei, ou seja, né, o infralegal custa muito, a gente está vendo isso em GD hoje, toda a discussão, né, do PL. Qual é a tua opinião sobre isso, aproveitando aí o teu final de palestra? Bom, obrigada pela pergunta. O tema é interessantíssimo e convencionou-se nos últimos tempos, diante de uma judicialização muito grande sobre grandes temas, né? Por exemplo, o GSF, que englobou uma porção muito significativa do setor, primeiro pelos próprios geradores, depois por quem buscava se proteger contra a forma de operacionalização das liminares, depois pelos credores do mercado de curto prazo. Então, tornou-se um chavão muito grande falar que um problema do setor elétrico atual é a judicialização. Mas, é claro, entendo uma parte desse argumento, que é óbvio que nenhuma regulamentação madura surge de uma decisão judicial, né? O judiciário ele não deve substituir o regulador e os formuladores de política pública, porque não são preparados para isso, não é a missão desse poder, né? Do poder judiciário. Mas a missão do poder judiciário qual é? É resguardar direitos. Então, quando um agente se socorre do Poder Judiciário, o que ele está fazendo ali, e os empreendedores aqui vão saber muito bem. Não é uma decisão fácil, né? Primeiro, existe um grande desgaste institucional para a empresa. Então, quando ela judicializa, automaticamente existe uma antipatia, né, da autoridade ali pública que está sendo demandada em juízo. Segundo, existe um custo, né? Não só um custo com o processo, advogados, mas um custo muito grande de provisões. Então, mesmo quando se consegue uma decisão liminar, muitas vezes a empresa tem que tomar uma difícil decisão de quanto e quando provisionar, porque a qualquer momento a decisão pode ser cassada. Então, eu acho que é leviano você dizer que a judicialização é uma decisão fácil, e é a primeira decisão do empreendedor. Não é nunca a primeira decisão do empreendedor. Então, quando a gente vai para o histórico de todas essas associações, esses agentes que judicializaram, eles não judicializaram à toa, eles judicializaram porque tentaram esgotar primeiro todas as formas de diálogo junto aos fóruns e autoridades competentes, mas, infelizmente, ou pela grande morosidade, ou pela relutância em se reconhecer questões que, sob o meu ponto de vista, eram óbvias, né, claras, textuais na lei, existia uma relutância por uma série de fatores, né, uma eventual repercussão tarifária, não era talvez o melhor momento para se tratar de um determinado tema, mas nem sempre o gerador pode esperar o melhor momento. Então, nesse caso, por exemplo, da fonte solar especificamente, a ação judicial ela só foi proposta meses depois de um pedido de medida cautelar na agência que não chegou a ser deliberado a tempo, e o gerador, diante de uma conta milionária para pagar, sem que tenha dado causa a uma geração a menor, não teve saída, né? Então, eu acho que a judicialização ela acaba sendo um pontapé importante para que algumas discussões elas sejam iniciadas ou ultimadas, e ela traz esse senso de urgência, né, que algumas vezes se perde diante de vários temas prioritários, que, claro, o regulador sempre se vê diante de uma agenda enorme, e a judicialização acaba, em alguns momentos, tendo esse papel importante de colocar o assunto na mesa, né, de forma urgente. Não que necessariamente a solução vá sair de um magistrado,
mas essas decisões que a gente chama de exortativas, né, são decisões que determinam, colocam um prazo para que o próprio regulador regulamente. Ela não retira do regulador a sua competência técnica para decidir, mas ela coloca um prazo, né? Ela coloca ritmo nas discussões. Então, acho que queria colocar esse contraponto aí ao chavão da judicialização ser algo negativo, né? Às vezes é algo necessário. Legal. Camila, obrigado. Não sei se está no teu tempo, se você quer ir, então agradeço a tua presença. Obrigada, Camila. Francisco, seguindo então com você, tem uma outra pergunta aqui, mas acho que dá para a gente pegar um gancho em alguma coisa que provavelmente você deve comentar. A gente perde enormemente em qualidade de debate, mas vamos e a gente tentar perde muito cabelo, inclusive, também. Exatamente. Perde todo o cabelo da plenária também. Pode seguir. Você ficou de fazer algum comentário adicional, Sim. certo? Então, Na realidade, eu ia entrar em outro tema das outorgas. Eu não sei se você quer fazer vamos algum entrar, porque tem uma comentário pergunta sobre margem de escoamento, que Vamos a lá. gente já pega e emenda nisso. Vamos lá. Vamos lá, então, eu também ia tentar trazer um pouco agora, sempre que eu tenho oportunidade, assim, discutindo com alguns colegas também do regulatório, a gente tem que trazer, né, como é que a gente chegou nessa situação que a gente está hoje, em termos de um certo desarranjo, né? A gente tem problemas relacionados, para quem está no front ali, cuidando das questões regulatórias, percebe, né, os problemas que a gente tem relacionados a outorgas, os problemas que a gente tem relacionados ao acesso, os problemas que a gente tem ali, até mesmo verificando ali com as próprias instituições, né, a gente vê conversas que acabam sendo meio atravessadas, né? Então, um dos pontos que me chama a atenção, a gente tinha um determinado setor elétrico até 10 anos atrás, mais ou menos, né? Um setor elétrico que se expandia, com empreendimentos de grande monta, né? Grandes usinas hidrelétricas ou grandes termoelétricas. E, normalmente, o relacionamento, um setor com poucas empresas, então o relacionamento que se tinha para você fazer todo o processual relacionado aos requisitos necessários para começar a construção, ou durante o período de construção, no planejamento todo relacionado àquele empreendimento, era tudo muito dedicado, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma usina, vou chutar aqui uma grande, mas uma usina igual ao Santo Antônio, Giral, obviamente a gente tinha uma mobilização, não só do planejamento lá no Ministério, na empresa de pesquisa energética, a gente tinha uma mobilização do ONS, né, e do mercado como um todo, para poder viabilizar aquele determinado empreendimento. Ao longo dos últimos anos, o que a gente está vendo é uma pulverização muito grande desses empreendimentos, puxado pelas renováveis, eólica, solar, principalmente, né, essas, uma pulverização muito grande. Só que os processos de dentro das instituições permaneceu muito parecido com aquilo que a gente tinha no passado. Os requisitos necessários, eles permanecem muito parecidos com aquilo que a gente tinha no passado. A gente viu uma discussão no final do ano passado, que deu origem até um decreto lá do Ministério de Minas e Energia, que isentava, né, os empreendimentos de entregarem a informação de acesso para poder solicitar suas outorgas. E isso foi feito porque foi a única forma que, de certa forma, se encontrou para que os empreendimentos pudessem ir buscar o seu direito de outorga, de buscar suas outorgas, até o prazo máximo lá de manter o subsídio, né, o subsídio da TUST. A gente viu um acúmulo muito grande de pedidos lá dentro do ONS, o ONS falou, não vou conseguir entregar todas essas informações, e por isso o governo decidiu retirar a obrigatoriedade da informação de acesso. Isso é volume, né? A gente, quando conversa lá com o pessoal da ANEEL, eles sempre mencionam, eles estão com 3.900 processos atualmente, na fila, mais de 3.900 agora. Isso dá em torno de 203 gigas de nova capacidade instalada, e a gente está falando só de, majoritariamente, solar e eólica, né? Em torno de, acho que é 90-10 de percentual ali de proporção. Momentos extremos como esse,
que a gente está vivendo, eu ia falar a frase clichê, né? Momentos extremos, de certa forma, a gente precisa tentar buscar alguma solução, eu não vou chamar de extrema, mas alguma solução de cunho mais heterodoxo. Eu acho que a gente já está num momento, em função de todas as discussões que a gente está vendo, outorgas e acesso, principalmente, essas duas discussões, a gente está num momento em que a gente precisava efetivamente sentar junto com as instituições e tentar dialogar algum tipo de solução. Porque senão o que a gente acaba vendo são indicativos que num primeiro momento fazem muito sentido, mas depois acaba se percebendo que foi um puxadinho, né, e que desorganizou. Até mesmo citando o que o próprio ministro, né, eu estive na posse da diretora Agnes Costa na segunda-feira, e o próprio ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, ele mencionou que o setor elétrico acaba sendo um setor de puxadinhos. E a gente percebe isso no dia a dia das renováveis. Então, de repente, você estava num ambiente onde você conseguia solicitar uma determinada outorga, solicitar o acesso para um determinado ponto de conexão. Posteriormente, porque como aquele empreendimento estava destinado ao Mercado Livre, o Mercado Livre tem uma flexibilidade, uma variabilidade, você consegue contrato ou espera um pouco mais numa condição melhor para conseguir um contrato. Num determinado momento você fala, poxa, esse cronograma aqui eu não vou conseguir cumprir. Então, de repente, uma postergação de cronograma. Eu confesso assim, para efeitos de planejamento, eu sempre fui um pouco reticente com relação à possibilidade de postergações de cronograma. Só que nessa realidade que a gente está vivendo de sobreofertas imensas, eu revi a minha posição de certa forma. E assim, hoje eu acho que é necessário, a gente não tem o que fazer com relação a esses cronogramas que acabam muitas vezes, quando você tem um cronograma pactuado e um custo assinado, isso acaba sendo mais eterno do que os diamantes, né? E hoje a gente está vendo que o que vai acontecer é gerar judicialização, como a gente estava conversando aqui agora há pouco. Então, assim, era momento da gente sentar e tentar repactuar novamente esses acordos. Cito como exemplo, eu estava citando aqui, tínhamos lá um entendimento de que poderia ser feito, então, alterações de cronograma, com alterações de custo. Entendo que, num determinado momento, o que se tornou prioritário não é tanto a outorga e a oferta que eu posso colocar em planejamento, mas o que se tornou prioritário é a escassez relacionada à transmissão. Então, num determinado momento, a ANEEL falou, espera aí, não vou fazer mais essas alterações de cronograma porque eu tenho escassez de transmissão. No entanto, no início do ano, a gente teve algumas decisões que foram tomadas que, de certa forma, colocavam para o gerador. Olha, para que eu possa analisar aqui seu pedido relacionado à alteração de cronograma, você precisa cumprir alguns requisitos. Dentre eles, demonstrar, de certa forma, que você está avançando com relação às suas obras, que você está se comprometendo com o sistema com relação ao seu contrato de uso, completamente legítimo. Ela quer ver quem ela pode priorizar nessas análises que ela precisaria fazer com relação ao pedido dos agentes. No entanto, os agentes correram num determinado momento para poder acelerar, de repente, quem não tinha começado obras, tentou acelerar, iniciou, mobilizou ali para começar obras. Quem, por exemplo, estava ali com um parecer de acesso que ainda não tinha solicitado, correu para solicitar. Quem já tinha solicitado, já tinha recebido, correu para assinar os contratos de uso. E o que a gente acabou vendo depois, posteriormente a isso, foi uma decisão de, não, vamos agora fazer uma análise e considerar somente agentes que tenham um pedido de excludente para justificar essa alteração de cronograma. Isso me parece assim, eu entendo o momento em que se tomou esse tipo de decisão, é um momento, como eu já disse, precário em termos de, um volume muito grande de informações rolando, é um momento precário em termos de certezas. No entanto, nessas horas o ideal é sentar e, gente, vamos tentar pactuar esse negócio. Então, eu coloco isso como uma provocação.
equívocos, né, de certa forma, que a gente tem visto, essas mudanças, né, equívocos não, desculpa, mas essas mutações, muitas vezes, nos entendimentos e nas mudanças, que são legítimos em termos de regulação. A regulação está aí realmente para, ao longo do tempo, ser alterada, só que tão rápido quanto a colocação em operação comercial de um parque de energia solar, a gente também está vendo mudanças, muitas vezes, de entendimentos pactuados em normativas. E isso daí traz uma incerteza muito grande para o gerador. Isso daí acaba preocupando bastante. Então, coloco isso como uma provocação. A gente tem até 11 horas, certo? Olha, na verdade, nós passamos um pouquinho do tempo, mas eu acredito que a discussão está tão boa. Assim como você falou, Triante, são aulas abertas. Então, vamos esticar um pouco o tempo e aí, logo em seguida, nós vamos para o coffee break. Fiquem à vontade. Está ótimo. Francisco, deixa eu pegar a tua provocação e falar que muito antes do ONS existir, muito antes da CCE existir, que antes do ASMAI existir, né, porque foi ASMAI, MAI, CCE, existia dois entes planejadores, um ente planejador que era o GCPS e o GCOI, que era o ente operador do sistema, isso nos idos de 98. E, nesse momento, você resolvia todos os problemas do setor elétrico numa mesa com 15 cadeiras, né? Porque você tinha 15 agentes que faziam geração, faziam distribuição, faziam transmissão. Eram os agentes verticalizados, né? Era Furnas que atuava nas 3 pontas, era uma CESP que atuava nas 3 pontas, CHESF, quer dizer, as estatais federais e estaduais. Naturalmente, o setor elétrico, como você bem disse, ele evolui, ele pulveriza, e eu vejo uma grande dicotomia entre o que todos os agentes e todo o mercado, num consenso, considera que será o futuro, e nas reações que os órgãos governamentais, que são responsáveis por expandir a transmissão, por exemplo, eles tomam. E eu sempre dou um exemplo. 2012 foi a lei da GD, mas 2013 foi o primeiro leilão solar federal, leilão federal de reserva para a sua energia solar fotovoltaica, que foi licitado 1 giga de solar, tá? 900 e poucos mega. Em 2013, o plano decenal de expansão deste ano até o horizonte de 2022 considerava como 0 a participação solar fotovoltaica na matriz energética brasileira. Ou seja, no ano que saiu o primeiro leilão federal com 1 giga, ou seja, que ganha o leilão, o plano decenal, nosso plano decenal, o plano decenal que qualquer investidor estrangeiro chega aqui vai pegar como cartilha, né, como as diretrizes do governo para a expansão, dizia que tinha 0. Vamos pensar um pouco mais longe, e misturando um pouco o tema com a judicialização. Por que você acha que até hoje a gente não colocou armazenamento dentro do leilão de reserva de capacidade? Hoje, na Itália, você já tem armazenamento ganhando leilão de reserva de capacidade. E aqui no Brasil, a gente insiste em não abrir os olhos para o que o mundo já está vendo, né? Então, ontem eu estava conversando com o Marcos Vlasic, que é o nosso coordenador do GT de armazenamento, e ele falava isso, que a gente está há 2 anos brigando por armazenamento, e aí a gente ainda não conseguiu implantar isso aqui no Brasil de forma estruturada, porque simplesmente o governo ele se nega, né, a promover esse tipo de coisa. E isso gera, naturalmente, judicializações, porque quando você tem um planejamento que não está atrelado às expectativas de mercado, ou as tuas expectativas são diferentes daquela que o mercado efetivamente fala, e você fecha os olhos à competitividade numa fonte solar fotovoltaica, você fecha os olhos à evolução tecnológica que vão vir com as baterias, que daqui a 5, 10 anos a bateria vai ser uma realidade para a gente, você acaba fazendo com que daqui a pouco você não tenha a estrutura necessária para suportar esses novos agentes. Porque isso tinha que estar começando a ser feito hoje. E não quando... caramba, 1 giga de solar ganhou leilão. Como é que a gente lida com esses caras? Né? E eu não sabia disso. Então, assim, eu acho que, infelizmente, né, ou seja, por esse tema e a gente está experimentando isso em GD agora, gente. Ou seja, GD teve uma explosão que o governo nunca imaginou que teria. Tá? E a ANEEL simplesmente não estabeleceu as regras, né, que saíram da 14.300, dentro do prazo estabelecido, até agora não estabeleceu, e está tendo que, de novo, rediscutir,
para adequar prazos, para não sei o que, ou seja, uma discussão que já era para estar resolvida, morta, de novo a gente volta. Ou seja, eu acho que falta, no final das contas, falta uma maior interação dos órgãos de governo, seja regulador, seja planejador, seja ministério, dando as diretrizes, CNPE, que seja, para falar o seguinte, gente, como é que vai ser o Brasil, não nos 4 anos do meu governo, como é que vai ser o Brasil nos próximos 20 anos? Eu acho que isso nós falhamos muito feio. Nós falamos muito feio aqui no Brasil e seguimos falhando. A gente tem dificuldade de ver o Brasil em 20 anos. A gente só olha o Brasil em 4 anos, porque é onde o meu governo está, eu estou aqui, né, e isso eu acho um grande problema. Eu gostaria de ter uma outra pergunta aqui, deixa eu botar o óculos, que tem a ver um pouco com constrained off. Vamos lá. A pergunta é do Levi Távora, da CAIR. Tão relevante quanto o acesso ao sistema interligado nacional, é a qualidade da conexão. Não está claro que os vencedores nos leilões de margem, entrando já um pouco na parte do leilão de margem, terão capacidade plena de escoamento da produção. Como precificar a margem? Como precificar o risco de constrained off? E como não encarecer ainda mais a tarifa de energia? Né? Ou seja, então ele vai um pouco, né, que todo esse problema que toda essa problemática que a gente levanta, das outorgas, das dificuldades, desse volume represado de processos dentro da ANEEL, e a ANEEL não preparada para suportar, ou seja, e aí vai, né? Será que a ANEEL não previu que ao estabelecer uma data limite, ela não teria uma enxurrada? Ela não se preparou para isso? Por que não se preparou? Quais eram os entraves? Como é que a gente lida com esses entraves? Eu acho que tudo isso faz parte de uma discussão muito mais ampla do setor elétrico, que a gente, infelizmente, a gente não se dedica, né? E aqui, para mim, a resposta para ele é muito simples. Isso estará no preço. Né? Toda vez que você não tem, claro, uma regulamentação, você mesmo disse, se você tiver, claro, uma regulamentação, você vai colocar no teu preço. Quanto é que custa? Qual é o meu risco? Pode ser um pouco mais agressivo, um pouco menos. Mas isso vai estar no preço, sim. Vai encarecer a tarifa ao consumidor final, mas, se for a regra, tem que ser encarecida. O problema é quando você não tem isso claro numa regra e você começa a fazer suposições sobre algo que potencialmente pode vir a dar. E aí, sim, você pode ter distorções muito grandes entre uma oferta e outra oferta. Né? Então, Francisco. Deixa eu só fazer um reparo, eu não sei se, de repente, posso não ter sido tão explícito, tão claro, mas, assim, eu no caso do Constranov, especificamente, eu estou indo no mérito. No mérito, a solução que foi dada, apesar de eu reconhecer a total competência da ANEEL para se fazer isso, eu discordo do mérito da questão, né? Tem um passo anterior. E, realmente, eu concordo contigo. Na realidade, o que a gente tem é um risco que poderia ser algo que, esporadicamente, o consumidor, no caso, estaria exposto a esse risco, é algo que, fatalmente, na hora de vender os seus contratos, de estabelecer os seus projetos, o gerador ele já vai colocar esse risco ali expresso no contrato, no preço. Né? Então, é isso que eu acho que é temerário e é ineficiente. Entendeu? Então, no mérito, eu discordo da solução tomada, apesar de, obviamente, entender a competência. Perfeito. Gente, a gente não tem muito mais tempo, eu só queria ver se tem a possibilidade de alguém aqui quiser fazer alguma pergunta específica. Eu sei que tem pessoas aqui que poderiam estar sentadas aqui com a gente, né? Um montão aqui. Pois é. Então, se quiserem participar do debate, por favor, fica à vontade. Se não, a gente encerra, mas, por favor. Quero agradecer ao Francisco Silva, claro, ao Márcio Tranin. Obrigada, pessoal, muito obrigada mesmo. A gente já começou quente, vamos dizer assim. Eu tenho alguns recados, tá? Antes da gente ir para o coffee break. O primeiro, eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é o seguinte: o nosso anfitrião, o Meu Financiamento Solar, vai sortear hoje um drone no final do nosso evento. Então, para você concorrer, você precisa estar aqui na hora do sorteio, que vai ser na cerimônia de encerramento. Então, quem se interessa por um drone, no final, pode ser que saia daqui sorteado. O sorteio, para você que está em casa, vai acontecer no telão para vocês acompanharem. Então, para você que está em casa, novamente, acessa os workshops e os estandes virtuais dos parceiros do Encontro Nacional. Estão todos os links aí para vocês. Muito obrigada, Francisco, Márcio. Até a próxima.